Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. Cada quarta, cada segunda-feira é um dia especial para todos nós, né? Para nós que trabalhamos, para aqueles que são os assistidos, para todos nós. E para aqueles que estão desencarnados, inclusive. Temos que ter todo esse processo, né, de entendimento e de compreensão daquilo que fazemos. E, como de costume, a gente sempre faz a leitura, né, desse livrinho aqui às quartas-feiras, Jesus no seu dia a dia. É um livrinho também interessante, que a gente adota, né, para nos fortalecer. Às vezes, chamar a atenção, ouvir aquilo que a gente não quer, é aquilo que a gente precisa. Mesmo que machuque, mesmo que doa, mesmo que nos faz remeter a nós mesmos, os nossos pensamentos, é necessário. Porque a gente precisa, né? Estamos aqui aprendendo, todos nós, evoluindo, aos pouquinhos, mas estamos evoluindo. E tudo isso que a gente vem lendo, vem aprendendo, nesse livro, nas palestras, enfim, nos passes, né? Eles nos fazem, esse trabalho todo, principalmente na nossa atualidade, nos fortalece. Então é isso que é importante para todos nós, né? Mas vamos ver, olha, eu escolhi um tema legal hoje. É um tema difícil de nós nos comportarmos, como simplicidade. Então, simplicidade. Em todos os aspectos de sua vida, busque a simplicidade. Em todos os aspectos da sua vida, busque a simplicidade. O que é simplicidade? Já pararam para pensar um pouquinho? A gente fala, né? O que é amor, o que é fé, né? E o que é simplicidade? É o tema. Não sei se é o tema da sua palestra hoje, mas eu abri aleatório, não estou roubando não a tua fala. Simplicidade. O que vocês acham? Vai ser humilde. Também. O que mais? Nosso comportamento, às vezes, perante as pessoas, é uma forma de nós estarmos, né? Nós incorporarmos a simplicidade. A forma de, às vezes, de eu estar em algum lugar onde reina uma simplicidade, eu chego lá todo empoquetado lá de gravata, de tudo. Eu não vou estar extrapolando, talvez, no ambiente. É uma simplicidade material. O que mais? O amor, né, ao próximo. Para nós, exatamente. Quando você vai fazer uma caridade, um amor ao próximo, você precisa usar de toda a simplicidade para não machucar aquele que está recebendo. Porque vocês já perceberam, quando a gente está doando algo, é gostoso, mas para quem recebe, às vezes é humilhante, é chato, a pessoa, ninguém gosta, né, de estar passando por problemas assim financeiros. Gosta? Ninguém gosta. E às vezes você estende a mão, você tem que ser muito mais humilde, muito mais simples do que aquele que está ali recebendo. Então são formas e comportamentos que a gente precisa ter. Mas vamos lá ver aqui o que nosso amigo tem a nos dizer. A simplicidade no falar. Você já pensou, se eu chego aqui e começo a falar aquelas palavras bonitas, com elegância, né, usando todo o meu vocabulário bonito aqui, que eu não tenho, mas poderia usar aqui tudo que poderia ser usado, né, e vocês vão ficar me olhando aqui. Que raio que esse cara está nos passando, não é? E eu aqui vou dizer, né, quando a gente ouve ali os nossos juízes do Supremo, né, um advogado, um juiz, às vezes fazer ali, eles, né, falam sobre um tema, você precisa prestar muita atenção para entender aquilo que ele está dizendo. Mas é um exemplo. A forma de se falar, a forma de nós nos expressarmos, também a gente precisa ter esta simplicidade. A simplicidade no agir. Como é que é isso? Simplicidade. Quem me dá um exemplo? Simplicidade no agir.
eu tenho que fazer alguma ação, agir de alguma forma. E essas vezes eu posso agir de uma forma simples ou uma forma assim, mais, né, mais arrogante. Chegar à humildade, né? Isso, exatamente. Principalmente num lugar onde a gente não conhece o ambiente, né? Agora, se você está no meio, né, de juízes, aí ali você pode abusar do jeito que você quer, mas na forma de se falar, no jeito de nós colocarmos, né? Por exemplo, eu posso dizer, vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui ou não? Eu posso dizer assim, posso. Vocês vão ficar todo mundo bravo comigo e uma forma ridícula de eu me colocar perante a vocês. Vocês estão compreendendo o que eu estou colocando? Ou vocês são todos burros, vocês não sabem o que eu estou dizendo, é um negócio tão fácil. Eu posso machucar as pessoas com as palavras. Então, é essa forma de nós agirmos, né? A simplicidade no agir. Eu estou colocando aqui no verbo, mas nas ações também. Busque a simplicidade, principalmente quando está apresentando Cristo. Aí então, não é? Quando você está apresentando, levando a palavra de Cristo, aí você tem que ser mais humilde possível, porque ele foi um ser mais humilde que poderíamos ter recebido aqui no nosso planeta. Vocês imaginam, eu estou falando do exemplo de um juiz, né? De um médico que está ali. Agora, Jesus veio da onde? Ele é o nosso governante, nosso governador, né? Interestrelar aí da nossa galáxia. Ele é o nosso governador. Ele veio de um planeta não sei quantas vezes mais evoluído que o nosso. E ele, para conseguir chegar até nós, levou anos para diminuir a luz dele, para ele conseguir encarnar aqui no nosso planeta. Vocês imaginem como um ser, tamanha inteligência, tamanho sabedoria, ter que nos ensinar o beabá. O beabá ele veio nos ensinar. É amar uns aos outros, não falar mal de ninguém, aquilo tudo que a gente vem aqui, não, é super difícil. Há 2000 anos ele já nos ensinou, e a gente fala, não, aí é difícil, amar o meu inimigo, não, aí não consigo, é difícil, né? Então, quando um cara chega aqui, quem quer que seja, palestrante, não importa, falar de Cristo, falar daquilo que Cristo nos ensinou, meu Deus do céu, aí sim você tem que estar muito mais humilde, né? Com aquela simplicidade toda que Jesus, ele andava com turbante só e uma sandália para cima e para baixo, ele não colocava nada de extraordinário, que na época os reis, né, os governantes, os governadores ali, todos cheios de ouro, de anéis e de isso, daquilo. Ele andava com turbantes, e ele poderia ser aqui o maior rei da terra. Exigências, imposição de condições, vestimentas impecáveis não condizem com aquele que está representando o mais simples guia e modelo que a humanidade já logrou ter, né? Então, exigências, imposição de condições, vestimentas. Não vou aqui, né? A gente aqui não precisa... de onde saem as principais... Nós que... né? Vamos colocar um exemplo assim de humildade. Aquelas vozinhas, você lembra das vozinhas que faziam as preces, faziam os quebravam? Vocês lembram onde que elas moravam? Você já quem teve a oportunidade de conhecer uma vozinha dessa? Uma avó, uma pessoa humilde. A casa dela era bonita? Não precisava, né? Mas geralmente estas criaturas que trabalham sozinhas dentro de uma casa e recebem ali no chão batido muitas vezes, né? Ela faz o maior dos bens que muitos padres, que muitos
mestres, de muitos pastores, enfim, não faz o que aquela criatura de humildade faz. E fazia, e ainda alguns deles estão aí espalhados por alguns territórios ainda. Então, não precisa estar ali, né, todo empepecado de roupas, de joias, de tudo que possa imaginar, para você levar a palavra de Cristo. Porque Cristo ensinou o quê? Humildade, simplicidade. Ele ensinou, né, amar-vos uns aos outros. Deixe tudo que você tem aí, venha comigo, deixa todos os seus bens. Não foi assim que ele nos ensinou? Não precisa de nada disso, porque ele sabia que nós aqui não precisamos de bens materiais. Tudo bem, precisamos, hoje nós temos, também não precisamos levar tão a ferro e fogo. Mas a gente precisa dos, né? Não dá para andar hoje por aí só com turbante, tem que ter uma roupa. Mas a forma, o modelo que ele nos colocou, que ele nos ensinou, a forma como ele se apresentou, é de humildade. E ele era o nosso maior representante junto ao Pai. Ele foi o maior representante que já pisou na terra aqui. E veio de uma forma muito humilde, muito simples. Um ser que se vestia apenas da luz do próprio amor. Simples, humilde, sem posses, desprovido de qualquer título de nobreza. Assim era Jesus. Porque estão a serviço de uma parafernália sofisticada para falar dele? Não precisa, né, gente? Altares, luxo. Não foi isso que ele nos ensinou. Humildade, simplicidade. Não quero entrar aqui, né, em conflito com ninguém, nenhuma religião. Porque nós não somos, né, a nossa doutrina já diz, é uma doutrina, nós não temos uma religião declarada. Nós somos cristãos, sim. Espiritistas, sim, né? Seguimos a doutrina de Kardec, sim, que é uma doutrina que nos ensina e nos mostra o que somos, o que precisamos, o que Jesus, principalmente, ela é espelhada 100% nos ensinamentos de Jesus. E é isso que a gente aprende aqui. As casas espíritas, principalmente, né, elas não mostram tanto. A gente gostaria, assim, dentro da possibilidade, de fazer ali um andar, 2 andares, receber, mas não é isso que vai fazer com que a palavra de Jesus seja levada. Não é com uma casa maravilhosa que a gente vai receber as pessoas para fazer caridade. Né? A gente busca dentro daquilo pintar, fazer algo que seja, né, agradável. Também, né, não precisa ser um lugar feio, horrível, porque aí ninguém vai se sentir bem. Mas hoje, né, a gente, sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum, né, mármores, coisas maravilhosas, a casa espírita não precisa disso. Nenhuma casa religiosa precisa disso. Nenhuma igreja precisa disso. Como diz aqui, para falar de Jesus. Ele sempre esteve no meio do povo, ele amava o povo. Às vezes, para a gente conseguir falar, às vezes, com um representante ali de determinada... Nossa, você tem que fazer ali uma petição para conseguir chegar até a autoridade. Que possamos nós, que desejamos servir em nome dele, também estar no meio do povo. Aqui ele está colocando um pouquinho, né, para cima de nós, que somos dirigentes, que somos palestrantes, que estamos na casa espírita. Muitas vezes nós que trabalhamos numa casa espírita, nós nos personalizamos, nós nos engrandecemos muitas vezes por eu estar sendo ajudado por um ser espiritual, né? Então, e muitos de nós, muitos espíritas, muitos kardecistas se vangloriam e se perdem muitas vezes nesse personalismo. Quantos que eu já conheci e que foram para caminhos que não deveriam ter seguido, do orgulho, da vaidade,
Porque as pessoas, às vezes, nem mesmo para você conseguir falar com ele, não tem que falar. Exatamente. Marcar ali uma hora para conseguir falar. Quantos palestrantes que nós pedimos para vir aqui? Ah, mas quantas pessoas vão na sua casa? Sério? Eu falei uma só. Uma. Falei, não preciso falar muito. Quem? Um palestrante. Que chega, desculpa colocar, né? Um palestrante que chega e fala para nós assim, pô, qual o número de pessoas que vão na sua casa? Porque eu não vou para dar uma palestra para uma, 2 pessoas. Tem que ter no mínimo umas 100, 200 pessoas, porque é meu tempo, né? Temos isso na nossa doutrina? Temos. E tem tudo também em todas as religiões. Tem esse orgulho, então o que falta? Simplicidade. E a gente retorna para aquilo que Jesus está colocando. Quando você for falar em nome de Jesus, se rebaixe, seja humilde, não tenha nenhum tipo de orgulho, não, com maior simplicidade você precisa falar em nome de Jesus. Por exemplo, vamos tomar um passe, né? O que aqueles seres que estão lá, aquelas criaturas, são pessoas iguais a nós todos aqui. Eles não podem ter um pingo de vaidade, nada. Nem que esteja lá dentro Chico Xavier, nem que esteja lá Bezerra de Menezes, nem que esteja Jesus lá dentro. Eles têm que dar o passe com humildade para quem quer que seja. Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, se é homem ou mulher. Não importa. Somos todos iguais. Isso eles aprenderam, isso a gente aprende. Para fazer a caridade, você tem que ter humildade. Quantos de nós, às vezes, estamos ali com um monte de problema, às vezes a gente não sabe nem quem é, e você tem que desejar amor para aquela pessoa. Independente se a pessoa é boa ou não. Humildade, simplicidade. Olha quanta coisa que saiu disso hoje. Poxa. E está chamando mais as nossas atenções aqui, né? Viu, senhor Aidar? Todos nós que estamos recebendo e nós que estamos, de uma certa forma, doando um pouquinho só, ó. Não dá nem para falar. Não dá nem para falar. Se não tem inteligência, ofereça amor. Se você não tem condições, não tem estudo, não tem isso, não tem aquilo, ofereça amor. Se não tem dinheiro, ofereça amor. Se não tem cultura, ofereça amor. Para amar, são dispensáveis os diplomas, os títulos da terra. Basta amar. Não importa quem somos, médico, juiz, doutores, advogados, engenheiros, não importa o grau que aonde quer que eu esteja, meu status, aonde quer que eu esteja. Eu trabalhei em empresas de porte grande, que lá você se deparava com pessoas, com diretores, com presidentes, né? Para você chegar até lá no meio, para conversar com eles. E muitos arrogantes, muitos mostrando-se superiores, desprezavam quem quer que seja, para se manter lá com aquele personalismo, com aquela postura. E eu trabalhei numa empresa incrível, que eu nunca deixo de falar e gosto sempre de dar um exemplo, Votorantim. Antônio Hermínio de Moraes, que homem que foi aquele? Tinha todo um poder, muita grana, muito dinheiro. Ele era daquela forma com os funcionários, e era bilionário, trilionário. Era uma figura incrível, que ajudava. Nós tivemos aqui um cara excêntrico, mas que também tinha um grande nome, que foi
como é que chama ali, meu Deus do céu, aqui da siderúrgica aqui? A termomecânica, né? Esqueci o nome dele. Salvador Arenas, né? Foi um outro exemplo de humildade. Ele era um italianão bem italiano, né? Se não me engano. Bem, assim, pouco que eu ouvi falar, que a gente já estudei sobre ele tinha ali, né, suas vaidades, mas ele conduzia a empresa, ele pensava, até hoje, as escolas, a faculdade, que hoje tem um lastro que ele deixou para não depender de ninguém, nenhum funcionário, nenhum diretor da termomecânica. Pode estudar não sei quantos anos aí. Então são exemplos de pessoas simples, não tinha ali nenhum tipo de vaidade, nada. O Antônio Hermínio, meu Deus, lembra do paletozinho dele, que ele andava para cima e para lá? Simples. Ele andava, ele foi fazer uma propaganda, mandaram ele fazer a propaganda do Fiat, de um Fiat. Ele fez. Vocês lembram disso que ele fez? Acho que, não sei, quem tem 40 anos aí? 40 mais, né? Lembra? E ele era uma pessoa simples, humilde. Em Bertioga, ele tinha casa ali na praia, e ele caminhava ali, conversava com todo mundo. E ele não permitia que os seguranças dele se aproximassem. Ele tinha que ter, que é uma pessoa muito poderosa. Mas ele não queria que ele ia para lá e para cá, e os seguranças ficavam doidinhos com ele. Porque ele colocava a bermudona dele e andava no meio da praia sozinho lá e voltava. Será que a gente encontra empresários assim hoje? Difícil, né? Existem alguns, sim, não vamos generalizar isso aqui, existem, mas se escondem com medo, hoje na atual forma que nós estamos vivendo, né? Estão mais escondidos com medo de tudo, porque realmente a segurança está complicada. Mas não importa, porque ele tem dentro da empresa dele, ele pode ter conduzir os funcionários dele uma outra forma de simplicidade, sem querer, né, abusar do poder, humilhar quem quer que seja. A pessoa, quando tem muito poder, é vaidoso e gosta sempre de se colocar acima das pessoas. Ele não gosta de ficar no mesmo nível. E foi o que Jesus fez. Ele veio para o nosso planeta e se igualou a nossa ignorância. Ele estava ali, ó, igualzinho a nós. É isso que está dizendo, simplicidade. Ame com simplicidade. Não basta amar com orgulho. Ame com simplicidade. Dá para entender o que é amar com simplicidade? Você pode amar com, né, aquele amor todo cheio de, né, de interesses. Seja simples no amor. Olha só, eu nunca ouvi falar isso, eu nunca tinha lido isso. Seja simples no amor. Precisa mais alguma coisa? Alguém quer falar? Não? Tá tudo bem? Cada puxão de orelha que a gente leva, né? Eu não sei porque eu fico lendo esses livros aqui. Parece que cai assim, né? É um capuz, assim, venha para cima do Aidara aqui, né? Estou aprendendo como todos vocês. E gostaria que um dia você estivesse aqui também, viu? A casa oferece, de uma forma ou de outra, estudos, né? Para a gente aprender, para a gente se aprofundar. Eu vou deixar com o meu, hoje eu não vou me aprofundar, porque senão ele vai brigar comigo, porque eu pego a palavra dele. Então eu vou deixar ele fazer a apresentação direitinho. Mas que todos aqui possam, né, ter, eu acho que é uma forma da gente entender, chamar a atenção de nós mesmos, né? Não compreender como um negócio chato, mas aquilo que eu disse logo no início. Nós temos que, às vezes, aceitar aquilo que eu estou ouvindo, que não me agrada. Às vezes, o que não me agrada é o que eu preciso ouvir, para a gente aprender e chegar até lá. Tá bom? Muito obrigado a todos
vou deixar a palavra agora para o meu companheiro aqui, que vai fazer a abertura. Já que você lembrou. Eu lembrei, porque eu sempre eu emendo e deixo ele aqui, ó. Desculpa. De enfeite. Vamos lá. Boa noite a todos. Já que ele lembrou de passar a palavra para mim hoje, boa noite a todos da internet também. Somente para passar alguns recados importantes que a casa sempre lembra a todos os participantes. Desligar os celulares ou colocar no modo avião. Lembrando das doações de alimentos, a Casa Recomeço ela assiste 30 famílias mensalmente, famílias carentes, né? Então toda doação de alimentos não perecíveis são importantes e a gente recebe. A gente tem um bazar, logo que vocês entram do lado esquerdo, tem um bazar que tanto pode servir para doações de roupas em bom estado, para que a gente venda e arrecade valores, né, para manter a casa. Importante também, a gente tem uma biblioteca, aqui em cima, a Biblioteca Espírita. A Silvani está com uma rifa que a gente está sorteando, um utensílio, um multiprocessador, se eu não me engano. Então, quem quiser participar e também ajuda a contribuir com a casa, com o funcionamento da casa. Estava falando da biblioteca que tem aqui em cima, então quem quiser e tiver interesse em retirar alguns livros para se aprofundar na doutrina espírita, pode se dirigir aí à secretaria. Doação de lã também recebemos para confeccionar as mantas, que também são doadas para as mães carentes. A gente tem, no momento a gente não tem vaga, mas a gente tem nas sextas-feiras, às 19 horas, um grupo de aula de yoga, né? Então também quem tiver interesse em fazer uma prática, pode deixar o seu interesse anotado na secretaria também. Não menos importante, o Evangelho no Lar, que é imprescindível para a gente fazer semanalmente, né, em casa. E quem tiver interesse pode também pegar as informações na nossa secretaria. E mais uma coisa, né, que é importante e talvez a gente esteja precisando, até prolongando, né, são grupos de estudo, né? É o grupo de estudo, quem está quiser. Está em aberto, né, o estudo da doutrina catecismo. É online. Todas as terças-feiras, das 8 às 10 da noite, né? Da noite, das 20 às 22, online. Também quem quiser, tiver interesse, pode procurar a secretaria que a gente passa as informações, se inscreve. É muita gente, sabe? Tem uma fila enorme, então só fazer depois uma avaliação. Tem uma sabatina antes de entrar, né? Então... Passa pelo aceite. Mas é isso. É uma boa palestra a todos. Já falou da rifa? Já falei da rifa. Passo a palavra para ele. Por favor. Boa noite, senhoras e senhores, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. A proposta da noite de hoje é falarmos sobre a parábola do bom samaritano. Allan Kardec, ele separou essa parábola do bom samaritano e fez alguns comentários em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, em verdade, nós ainda estamos começando a entender as parábolas de Jesus, mesmo passado mais de 2000 anos. Porque Jesus era uma pessoa, como o Aidar comentou, né, um pouco antes de eu chegar aqui para falar com vocês, conversar com vocês, era um espírito muito evoluído. Ele falava, trazia muitos conteúdos em poucas palavras, né? E ele se expressava simplesmente utilizando da linguagem que o pessoal entendia, do peixe, do pão, né, do grão de mostarda, enfim, das coisas cotidianas daquela época. Então eu vou ler aqui a parábola para vocês, para quem ainda nunca viu, e quem já viu vai relembrar. E eis que se levantou um doutor da lei, ele disse, para tentar, mestre, que hei de eu fazer? A gente tem o microfone para... Eu vou já ficar preparando. Ele está preparando o microfone, porque não sei se eles... Estava carregando. Então vamos
Vamos dar uma volta e pôr o microfone aqui, senão o pessoal da internet não ouve também. Então vamos lá. A parábola é: e eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando mais perto daquele lugar. E vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando viu, se moveu de compaixão. E chegando-se-lhe, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E a outro dia tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro. Ele disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com tal de misericórdia. Então disse Jesus: Pois vai e faze tu mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então veja, óbvio que nós podemos entender essa parábola na sua literalidade. Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos ladrões, e os ladrões deixaram o semimorto e seminu. Descia também o levita, descia um sacerdote, ia a caminho samaritano, colocou na cavalgadura, levou para a estalagem, cuidou e é isso. Você pode entender tudo isso da forma como está escrito. Mas a proposta da noite de hoje é entendermos os simbolismos espirituais na parábola. E há muitos simbolismos espirituais nessa parábola. Agora, eu li aqui uma leitura de 4, 5 minutos. Quantos temas vocês acreditam que tem nesta parábola? Quantos temas você acha que tem nesta parábola? Aidar, começando por você. Mais de 10 ou menos de 10? Mais de 10. Mais de 10. Quem acha que é entre 10 e 30? Levanta a mão. Quem acha que é entre 30 e 100? Eu acho que é infinito. Infinito eu acho que não é, né? Mas eu faço aqui uma provocação, porque o Dr. Laríria, no livro Parábolas Terapêuticas, volume 1, ele encontrou 60. Se alguém duvidar, pega a parábola, estude, né? Pode ser que encontre mais. Então tem uma provocação. 60 temas nesta parábola. Tem de tudo. Tem amor, tem humildade, tem resignação, enfim. A gente poderia ficar falando dessa parábola aqui, cada tema, uma quarta-feira, né, esmiuçando. Vamos esmiuçar o tema amor, vamos esmiuçar o tema egoísmo, vamos esmiuçar o tema, enfim, livre-arbítrio, dentro dessa parábola. Então, a gente fica estudando uma parábola, durante muitas horas. Então, qual que é o contexto histórico desta parábola? O contexto histórico dessa parábola, havia 12 tribos, as tribos se dividiam, e eram todos israelitas, e os samaritanos foram para um lado e os outros ficaram nas outras 10 tribos. Então, os samaritanos, né, e aqueles que viviam em Jerusalém, eles tinham tinham a mesma origem, falavam a mesma língua, mas eles tinham uma ojeriza, né, tinham um nojo um com relação ao outro. É como eram os católicos e os protestantes, né, no início da Reforma Protestante. Nós sabemos historicamente, fatos, que houveram guerras entre católicos e protestantes e milhares de pessoas morreram. Mas vamos lá. Vamos parte a parte da parábola. E eis que se levantou o doutor da lei e lhe disse, para tentar: que hei de eu fazer para entrar na vida eterna? Né? O que queria dizer o doutor da lei com a expressão entrar na vida eterna? Que hei eu de fazer
para entrar na vida eterna. Um doutor da lei. O que é um doutor da lei? Um doutor da lei, já está dizendo, né? Um doutor é aquela pessoa que conhece a lei. Você faz um ensino infantil, um ensino fundamental, um ensino médio, a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o PhD, não sei, vira doutor de alguma coisa. Não é? Vira doutor. E o doutor da lei era o doutor da lei, era uma pessoa que tinha estudado anos e anos. O camarada estudava 40, 50 anos. Ele sabia a resposta? Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Ele sabia a resposta ou não sabia? Sim ou não? Ele sabia a resposta, mas ele estava querendo tentar Jesus. Ok? O que a Joana de Ângeles fala? O doutor da lei que buscou Jesus era o representante por excelência da sombra coletiva existente. Ele sentia que o mestre, o homem de bem, o Messias esperado, era aquele com quem ele dialogava. Ele sabia que Jesus era o mestre, mas ele era orgulhoso, vaidoso, então ele queria colocar Jesus numa armadilha. No entanto, a sua sombra individual, invejosa e ciumenta, desejava acolhê-lo numa armadilha, bem ao gosto da inferioridade dos pigmeus morais, das crianças psicológicas que, embora adultas, há muito adulto que se comporta ainda como uma criança psicológica. Sim ou não? Né? Não cortou o cordão umbilical com a mãe, né? Então, ele era ainda uma criança psicológica. Que se nega ao amadurecimento da responsabilidade, da autoanálise, da autoconsciência. Então, a sua foi uma pergunta que desejava conferir o que? A resposta de Jesus, para saber se Jesus sabia ou não. Peraí, então Jesus, né, como o Edgar comentou aqui, é o nosso governador espiritual. Antes do planeta Terra existir, Jesus já existia. Já existia? Bom, quantos anos tem o planeta Terra? Calculam 4,5 bilhões de anos. Ele já existia, ele já era um espírito superior, né? Naquela época. E olha o que se encontra no Levítico, capítulo 19, versículo 17, no Velho Testamento. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o seu Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Né? Fazer ao próximo, fazer o bem ao próximo. Só que os israelitas, 95% dos israelitas, àquela época, entendiam que o próximo dos israelitas era o próprio israelita. 5% entendia que no Levítico o próximo era o romano, o israelita, o africano, o persa, o grego, ou seja, toda a humanidade, 5%. Esse daqui, o doutor da lei, estava dentro dos 95%, que entendia fazer o bem ao próximo, não guardarás mágoa contra o teu povo, né? Era só o próximo israelita. Okay? Muito bem. Então, os doutores da lei, naquela época, os israelitas, eles tinham mais de 613 mandamentos. Então, eles se comportavam mais para parecer, né? Mais para ter, ao invés de ser. Porque tudo que nós temos, nós levamos. Tudo que nós temos, nós deixamos. Tudo que nós somos, nós levamos. Tudo que nós somos, levamos. Temos, deixamos. Então eles pareciam, eles seguiam os rituais. Eles eram ritualísticos, eles eram muito... na verdade, eles mais pareciam do que eles deveriam ser boas pessoas. Disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Porque Jesus falou, esse camarada aqui está querendo Jesus, né? Ligeiro. Esse camarada quer me pôr numa armadilha. Doutor da lei não sabe essa pergunta, como é que eu faço para entrar na posse da vida eterna? Ele sabe. O Filho de Deus. Como é que está escrito na lei? Como lês tu?
E aí o doutor da lei falou, e agora? Você errou, lascou tudo. Eu estou querendo colocar a prova e ele que me colocou a prova. O que está, como é lícito? Por quê? Jesus não queria nenhum tipo de discussão, não queria devagar. Aí o doutor da lei ficou numa calça curta, ele teve que responder, né? Teve que responder sobre o que estava escrito. Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondestes bem, excelente, faze isso e viverás. Ou seja, o doutor da lei sabia, não sabia? Sim ou não? Sabia. Aí Jesus falou: meu camarada, está ótimo, faz isso e viverá. Isso, faça isso e viverá. Aí o doutor da lei ficou contente com a resposta de Jesus? Para ele se justificar ele mesmo, mas, mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus não perdeu a oportunidade de explicar. Né? Quem é meu próximo? Porque para o doutor da lei, o próximo era somente o israelita. Sim ou não? Não era o hebreu, não era o romano, o dominador, não era o grego, nenhum outro povo era próximo dele, só o israelita. Aí, óbvio que Jesus não perdeu nenhuma oportunidade de explicar. Mas o Haroldo Dutra, vocês devem conhecer o Haroldo, é um palestrante também. Eu fui entender o que significa, né, amar a Deus com todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Olha o que o Haroldo fala sobre essa passagem. Ele fala assim: o que significa, né, para os israelitas amar a Deus? De todo o coração, ele fala assim, o coração é a sede da inteligência, né? Então, de todo o coração. De toda a sua alma, é preciso demonstrar o amor a Deus com gestos concretos. Por isso eles faziam coisas concretas. Então, de toda a sua alma, eles tinham muitos rituais, muitos gestos concretos. Então, de toda a tua alma, era fazer os gestos concretos, os rituais lá no templo. De todas as tuas forças, eram entendidas com todos os bens que você tem. Colocar tudo que você tem a serviço do bem. Então, você compra lá um cabritinho, mata o cabritinho no templo, né? Você está amando com a alma, com todas as forças. E com todo o entendimento, ou seja, você entender tudo isso, né? E fazer o ritual que precisava ser feito. Mas ele querendo justificar-se a si mesmo, corri um pouco aqui, peraí. Mas ele querendo justificar-se a si mesmo, né? Ele perguntou para Jesus: mas mestre, quem é o meu próximo? Por que Jesus escolheu o samaritano da parábola? Né? Então eu já expliquei. Os samaritanos, se nós formos pesquisar no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que os samaritanos, eles construíram um templo próprio. Eles tinham um templo próprio. Tinha o templo de Salomão lá, né? Teve lá o templo que eles construíram lá em Jerusalém, mas os samaritanos tinham um templo próprio. Trava-língua, né? Templo próprio. Então eles tinham a mesma língua, mas um tinha longe do outro. Aí Jesus escolheu quem? O próprio samaritano. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó. Quem é este homem? Jesus? Ele mencionou o nome da pessoa? Um homem baixava de Jerusalém. Pode ser o Luciano, pode ser o Aidar, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser qualquer um de nós, pode ser qualquer mulher. A humanidade. Este homem representa a humanidade. Baixava de Jerusalém para Jericó. Então, baixava de Jerusalém para Jericó, no sentido literal, você estava descendo, ok? No sentido espiritual, Jerusalém representava o sagrado. Jericó está abaixo do nível do mar 200 metros. Quando você desce de Jerusalém para Jericó, né,
Literalmente você está descendo mais de 1000 metros. Mas, no sentido espiritual, Jerusalém simboliza o sagrado e Jericó simboliza o profano. Ok? Vamos lá. Parte a parte, para a gente entender. Então, quem era este homem? Pode ser o Luciano, pode ser um levita, um sacerdote, um pobre, um rico, qualquer um. Certo? Pode ser qualquer um de nós. Lá em Josué, nós encontramos algo sobre a cidade de Jericó. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Então, Jerusalém simboliza o sagrado e Jericó simboliza o profano. O profano, toda vez que você desce de Jerusalém para Jericó, agora entendendo o sentido espiritual, é aquele movimento que você faz em relação ao egoísmo, quando você está sendo orgulhoso, quando você está sendo egoísta, quando você é um malfeitor, quando você é um criminoso, quando você é um corrupto, quando você é um corruptor, quando você fomenta a guerra, quando você está se perdendo no álcool, nas drogas lícitas, nas drogas ilícitas, quando você está se perdendo no prazer do agora, o gozo de agora, vive apenas para comer, beber, dormir e reproduzir-se, nada mais, você só está se afastando do sagrado e está indo em direção a Jericó. Mas Luciano, eu como, eu bebo, eu durmo, eu me reproduzo, eu trabalho e não faço mal para ninguém. Só o fato de você não fazer o bem já está errado. Nós estamos aqui para fazer o bem. Nós estamos aqui para evoluir. Tá bom, não fazer o mal para ninguém já é uma grande coisa, né? Mas não fazer o bem está errado. Então, toda vez que você está neste movimento de egoísmo, de egocentrismo, de maldade, de ignorância, você, eu, todos nós estamos indo em direção a Jericó. Até aqui tudo bem? Vocês já tinham entendido essa passagem nesse sentido? Então o doutor Alílio, ele fala assim: o significado profundo, transpessoal, consciencial de descer de Jerusalém para Jericó é o afastamento do sagrado, né? Então, toda vez que você se afasta de Deus, quando você se desconecta da espiritualidade, da sua essência, nós estamos indo para um nível mais baixo de consciência, certo? Então, descer significa descer no sentido literal do que está na parábola, é um movimento, mas no sentido espiritual é ir em direção ao desamor, ao egoísmo, à vaidade, à ganância, à luxúria. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza? Pessoal, vamos deixar o like aí, compartilha com os amigos, com os inimigos, faça seus comentários. Se não fizer comentário, se não deixa o like, o algoritmo não compartilha, né? Tem que deixar o like e o comentário, né? E caiu nas mãos dos ladrões. Caiu nas mãos dos ladrões. Quantos ladrões são? 1, 2, 3, 4. Caiu nas mãos dos ladrões. Quem são esses ladrões? Você pode entender na parábola que, de fato, se você for na direção do egoísmo, se você for lá no samba do carnaval, né, com o seu celular, naquela bermuda de lycra mole que você põe no seu bolso, você vai encontrar, obviamente, muito mais celulares do que um. Então, quando a gente vai naquele movimento, brincadeira, o Espiritismo não condena nada, a pessoa quer se divertir, se divirta, né? O que é errado é o abuso, né? O abuso é sempre errado. Mas eu estou dizendo o seguinte, que se você vai na direção do egoísmo, da vaidade, do orgulho e etc., você pode, obviamente, cair na mão dos ladrões, né? Ladrões materiais, né? Vai no centro da cidade de São Paulo 11h30 da noite e provavelmente você seja assaltado, provavelmente, né? No centro da cidade. Enfim. Mas, aqui, eu digo para vocês o seguinte, no sentido espiritual, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a brutalidade e a ignorância são os ladrões
Não temos. Allan Kardec perguntou na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Esse expositor está maluco, conhece até as questões de cabeça? Imagine que eu conheço de cabeça. Uma ou outra, são 1019, não sou louco? 459, essa é uma questão importante. Os Espíritos influenciam sobre as nossas vidas? E os Espíritos superiores responderam, muito mais do que supondes. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Caramba, como assim na maioria das vezes? Não sinto nada, não é para sentir nada. Não é para sentir nada mesmo. Quem é médico? Todos nós somos médicos, e todos nós recebemos o pensamento dos Espíritos e transmitimos-los. Sim, ó. Só que existem os nossos pensamentos, os pensamentos próprios, e aqueles que me são sugeridos. Ok? Muito bem. Então, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Se você está no movimento descendo de Jerusalém para Jericó, praticando atos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de ganância, sendo ignorante, maldoso, você está abrindo a sua casa mental para a conexão com os espíritos que lhe querem mal, né? Que simpatizam com o orgulho, com o egoísmo, com a ganância, com a vaidade, com as drogas, etc, etc. Sim ou não? Sim. Então, nós podemos na parábola entender os ladrões no sentido material, mas nós temos que entender os ladrões no sentido espiritual. Ok? Do ponto de vista espiritual, são os próprios sentimentos egóicos, negativos, que a pessoa mantém ao descer, né? Como eu já falei. O homem tem o livre-arbítrio nos seus atos? 843. Lógico, né? O homem tem o livre-arbítrio nos seus atos. Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Mas, Luciano, eu fiquei preocupado. Os espíritos me dirigem? Sim, nós temos os nossos pensamentos que nos são sugeridos e na maioria das vezes a gente não consegue identificar o pensamento que são sugeridos. Porque se você conseguisse identificar, se eu conseguisse identificar 100% dos pensamentos que me são sugeridos, eu ficaria esperando. Deixa aqui chegar uma sugestão para saber se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu mando o currículo para a empresa A, se eu mando o currículo para a empresa B, se eu devo namorar a pessoa A, a pessoa B, se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. Eu ficaria esperando enquanto eu chegasse, ou seja, eu ficaria uma marionete. Mas nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, aquele que pratica o mal e recebeu um mau pensamento, ele se assenhoriou desse mau pensamento, praticou o mal, ele é responsável. Da outra forma, também é válido. Se você recebeu o bom pensamento e praticou o bem, muito bem, fez a coisa correta. Até aqui tudo bem? 621, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Descer na parábola significa não cumprir as leis de Deus. Na consciência, no nosso espírito. Então, todas as leis de Deus, lei de igualdade, lei de liberdade, toda a lei de justiça, de amor e caridade, todas as leis que nós podemos estudar em O Livro dos Espíritos e outras mais, estão escritas na nossa consciência. Ou seja, no nosso espírito. E toda vez que eu desço de Jerusalém para Jericó, eu estou num movimento contrário à lei de Deus. Ok? Muito bem. Continuando a parábola. E caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. Depois de terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando meio morto. Né? Qual é o significado de cair em poder dos salteadores, ficar despojado de tudo, coberto de ferimentos e meio morto? Semi-morto, né? Bom, quando você vê um hidrante na rua vazando água, ou quando você passa na calçada e vê um vazamento da Sabesp, você fica preocupado, tá? Desperdiçando água. Aí você liga para a Sabesp, ela vem e corrige. Quando a gente está no movimento de egoísmo, de egocentrismo, etc., nós estamos o quê? Desperdiçando a oportunidade da reencarnação. Então, da mesma forma que o hidrante está saindo a água, o cano estourou, está desperdiçando água, toda vez que você desce de Jerusalém para Jericó, você está desperdiçando uma oportunidade. Afinal de contas, nós estamos reencarnados, viemos do mundo espiritual, a vida não começou no berço, nem tampouco terminará no túmulo, a vida é no corpo e fora do corpo, sim ou não? A vida é no corpo e fora do corpo. Então,
reencarnamos o quê? Para evoluir. Se nós reencarnamos para evoluir e estamos no movimento de drogas, de sexo descontrolado, de ganância, de orgulho e de egoísmo, nós estamos desperdiçando, né, uma grande oportunidade. Então é interessante ver que Jesus disse o seguinte: despojaram de tudo o que levava e deixaram ele meio morto e seminu. Tiraram a roupa, roubaram tudo dele. Meio morto e seminu. Na parábola você pode entender, deixou ele meio morto e seminu. Está lá deitado, meio morto, seminu. Exatamente da forma como está escrito. Mas isso também é um simbolismo. E não foi a primeira vez que Jesus utilizou em parábolas desse simbolismo. Um homem meio morto e seminu significa dizer que são aquelas pessoas que estão vivas, mas estão, entre aspas, obviamente, mortas. Vivem uma consciência de sono. Comer, beber, dormir e reproduzir-se. Estão vivas, mas estão nessa consciência de sono, né? E muitas vezes, obviamente, se envolvendo, né, com paixões negativas. Então, a grande maioria da mole humana, nos mais de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, estão nessa condição. Meio morto, né, vivo, mas mortos psicologicamente, né, completamente desconectados da espiritualidade, né? Muito bem. Então, nós somos influenciados por maus espíritos, sim ou não? Mas por bons também. Mas por bons e por maus, claro. Cada um de nós tem um guia espiritual. Cada um de nós aqui tem um guia espiritual. Os 8 bilhões e 200 milhões de pessoas que estão aqui reencarnadas têm um guia espiritual. Então, como há os espíritos que querem nos ajudar, há também aqueles que querem nos prejudicar. Então é importante que a gente saiba discernir e, acima de tudo, vigiar, orar e vigiar em 24 horas. 24 horas, Luciano? Me explica aí. Eu durmo 6 horas, eu durmo 8 horas, então só preciso, se quem dorme 8 horas tem que vigiar quanto? 16 horas? Sim ou não? Sim? Não. Tem que vigiar as 24. Porque quando o corpo dorme, quando o corpo está recuperando a sua energia no sono, o espírito está em plena atividade. Os espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos explicam que muitas vezes o espírito, ao desencarnar, encontra trabalhos acabados que começou quando estava encarnado. Então, ou seja, quem gosta da balbúrdia quando está em vigília, quando está acordado. E quando o corpo está descansando, vai continuar na balbúrdia também. Sim ou não? Sim. Então, a gente precisa orar e vigiar em todo o tempo. Então, nós somos, obviamente, constantemente influenciados pelos espíritos positivo ou negativamente, de acordo com a nossa conduta e comportamento, né? Então, quem desce, procura ambientes com ladrões de todos os tipos, encarnados e desencarnados. Então, o camarada que está lá no barzinho bebendo, obviamente vai se conectar com espíritos afins. Porque você acha que o alcoólatra, quando desencarnar e perceber que está desencarnado, ele vai deixar de ser alcoólatra, não piscar de olhos ou não estalar de dedos? Pode ser que ele seja recebido, pode ser que ele se arrependa, pode ser que, né? Enfim, mas a grande maioria dos espíritos alcoólatras, os toxicômanos, os sexólatras, etc., aonde o alcoólatra vai, depois que perceber o espírito alcoólatra, né, que foi alcoólatra, que ainda está muito vinculado a isso, depois que perceber que está no mundo espiritual, vai procurar onde? Lugar onde as pessoas estão bebendo. Aquele que usou tóxico vai procurar onde? Local onde as pessoas estão se usando drogas. Aquele que usou do sexo de uma forma descontrolada vai procurar onde? Local onde as pessoas usam o sexo de uma forma descontrolada. Sim ou não? Sim. Já nós aqui estamos no centro espírita, estamos obviamente recebendo energias positivas. Estamos aqui, né, buscando
Estamos em Jerusalém. Então, o mais importante não são os ladrões externos, mas os ladrões internos. Né? Então, a gente tem que sair aqui com tarefas de casa para fazer. Né? Muito bem. A maioria dos que estão descendo de Jerusalém para Jericó vivem debochando da sociedade, nem sempre chegarão na atual existência ao momento consciencial de colher o que plantaram. Então tem muita gente descendo de Jerusalém para Jericó, né? Muita gente sendo corrupto, corruptor, fomentando guerra, criando guerras. Muitas vezes eles não vão se arrepender, não vão parar esse movimento quando encarnados. Vão perceber e vão se arrepender no mundo espiritual. Aí no mundo espiritual a conta vai chegar. Já chegou a conta de IPVA, né? Quem tem carro? Sim ou não? Do IPTU. Da Sabesp. Da Enel. Da conta de gás. Ou quem não usa gás, do botijão. O botijão tem que comprar. A conta chega, então a conta vai chegar para todo mundo. Então se a pessoa não perceber nessa vida, vai perceber na desencarnação e aí vai preparar uma próxima reencarnação para poder corrigir. Continuando. Aconteceu, pois, que caiu... perdi aqui, peraí. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, descendo, e quando viu, passou de largo. O sacerdote era o representante máximo da lei. Certo ou não? Jesus está descendo. O sacerdote estava... Jesus disse, o sacerdote estava descendo. O sacerdote deveria descer ou subir até aqui, pelo que a gente já estudou? Deveria subir. Mas Jesus falou, o sacerdote estava descendo. E o sacerdote era um representante legal da lei. O sacerdote estava descendo, viu-o, olhou, passou de largo. Olha a inteligência de Jesus. O sacerdote é o representante da lei. Era lá o primo do doutor da lei. Certo ou não? Era da turma dele. Ele conhecia. Só que o sacerdote estava descendo, viu que havia um homem semi-morto e semi-nu. Ele não identificou aquele homem. Não sabia se era um israelita ou não. Como ele não sabia se era um israelita ou não, se era do seu povo, ele viu e passou de lá. Certo? Descia também um levita. O levita era o ajudante do sacerdote. O levita deveria descer ou subir? Deveria subir. O levita vê um homem semi-morto e semi-nu, também não identificou e passou de lá, deu baixo. Veja a inteligência de Jesus para mostrar isso como doutor da lei. Okay? Aí, veja que interessante. Dentro dos 613 mandamentos que tinham os israelitas naquela época, um deles é o seguinte: aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro por 7 dias. Portanto, deverá purificar-se com essa água lustral no 3º e no 7º dia. Então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no 3º dia e no 7º dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Capítulo 9, versículo 11 a 12. Então o sacerdote falou, para mim, eu não sei se é israelita ou não, eu vou tocar nesse camarada, depois vou ter que... Ele estava... Parecia que estava morto, mas não estava. Né? Eu vou tocar nesse camarada, depois vou ter que fazer todo esse ritual, 7 dias para me purificar. Eu não, olha. O sacerdote acreditava que deveria ajudar somente o próximo. E assim o levita a mesma coisa. Né? O Martin Luther King, no dia 3 de abril de 1968, 3 dias antes de ele ser assassinado, ele era pastor, né, o Martin Luther King. Ele estava comentando essa parábola e ele fez a seguinte pergunta. Assim, a primeira pergunta que o levita se fez foi: se eu parar para ajudar esse homem, o que me acontecerá? Acontecerá tudo isso que eu falei aqui para vocês. Né? Por exemplo,
Por que a mulher com hemorragia, aqui não tem nada a ver com a parábola, só fazendo uma contextualização dos rituais dos israelitas. Havia uma mulher que sofria 12 anos com hemorragia, começou a menstruação e ficou sangrando por 12 anos. Imagina isso, sangrando por 12 anos. E a mulher hemorrágica, depois, a mulher da menstruação, depois que passava a menstruação, ela tinha que matar lá uma pombinha, um passarinho, alguma coisa assim do gênero, e levar lá no templo para fazer o ritual e se purificar. Se ela não fizesse isso, ela continuava impura. Assim a mesma coisa, se alguém tocasse no morto, continuava impura. Imagina o sofrimento dessa mulher, né? 12 anos impura. Se alguém sentasse no banquinho que ela sentou, também se tornaria impuro. Né? Mas isso para a gente entender o contexto. Então Jesus simboliza tanto como o sacerdote como o levita as pessoas em destaque na sociedade, as quais são movidas pela indiferença social, pensam apenas em si mesma e descem pelos caminhos do egoísmo materialista. Quem poderia ser esse homem descrito? Qualquer um de nós, um homem, uma mulher, sim ou não? Né? Um homem, ok? Então, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele estava colhendo. E o levita e o sacerdote estavam semeando. Mas um samaritano, veja, olha a inteligência de Jesus, mas um samaritano que ia a seu caminho. Jesus não falou o samaritano descia, nem falou Jesus o samaritano subia. Um samaritano que ia a seu caminho. O levita não ajudou, o sacerdote não ajudou. Um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e quando viu se moveu de compaixão. Né? Outras traduções, um samaritano que viajava. Agora, veja, Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, o maior líder da humanidade. Como maior líder da humanidade, ele tinha coragem, sim ou não? Porque ele propôs, isso é uma parábola, mas é uma história real, né? Uma parábola, até hoje o doutor da lei deve estar com essa parábola reverberando na sua cabeça, imagina. Jesus, como o maior líder que já existiu, propondo para o doutor da lei, né? Teve a coragem de Jesus. É a mesma coisa que o Luciano ir lá na Bomboneira, no estádio da Boca Juniors, e vamos, argentinos, torcedores de Boca Juniors, preste atenção, aqui estamos acá para dizer para vosotros que Pelé é muito melhor que Maradona. Tem que ter coragem, sim ou não? Óbvio, eu me xingar, não, porque Maradona é Maradona, né? Mas o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, né, pessoal? Vamos considerar. Então Jesus, a coragem de Jesus, o levita não ajudou, o sacerdote não ajudou, o samaritano que ia seu caminho, porque o doutor da lei, né, lembra que eu comecei a falar, eles tinham ojeriza uns dos outros. O samaritano que ia seu caminho não estava descendo de Jericó, estava simplesmente, ele viajava, né? Tudo isso é muito simbólico, mostra que o samaritano estava em outro nível de consciência, mais elevado, diferente do homem caído e do sacerdote. Chegou perto dele e se moveu de compaixão. Então a compaixão aqui, a compaixão não é ter dó, a compaixão é no sentido de empatia, de se colocar no lugar do próximo. Né? Ele errou, mas eu vou aqui. Quando cultivamos a compaixão, vemos o outro como alguém que é digno de amor, capaz de crescer e evoluir. A compaixão gera a solidariedade, por isso o samaritano, percebendo o homem semi-morto, ajudou a reviver. E chegou, atou-lhe as feridas, lançou nelas azeite e vinho. Óbvio, você pode entender que lançou azeite e lançou vinho, no sentido material. Né? O azeite, o vinho é antisséptico e o azeite é analgésico. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou à estalagem. O azeite, diz o Caio Bachuto em Parábolas e Ensino de Jesus, o azeite é o símbolo da fé. E o vinho, o suco da vida. Então, tirando o simbolismo da parábola. E a outro dia, tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro. Ele disse, tem-me cuidado dele, quanto gastares mais, eu te satisfarei. O Caibar, ele fala assim, os 2 denários dados ao hospedeiro, né, ao estalajadeiro, representam a caridade e a sabedoria. O mais, né,
o que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, na vigília, paciência e dedicação. Então veja todos os simbolismos, né? Nós estamos aqui tirando o simbolismo da palavra. Essa hospedaria, a Joana de Anjos, no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela pode ser considerada como símbolo feminino. Então, o samaritano colocou aquele que estava todo estrupiado no cavalo, levou para a hospedaria, e a hospedaria simboliza o amor de mãe. E o estalajadeiro simboliza o amor de pai. A mesma coisa que nós vimos na mulher adúltera. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Jesus tinha falado, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Ninguém atirou. Ninguém teve coragem. Eu sou pecador. Onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém me condenou. Então vai e não peques mais. Onde estão aqueles que te condenaram? A austeridade, né? O amor da mãe. Onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém me condenou. E a austeridade do pai. Então vai e não peques mais. Então a hospedaria, tempo, quanto tempo falta? 5 minutos? 10? 15? Já estourei? Já estourei. Então, bom, resumindo aqui, já está estourado, né? E aí, concluindo a parábola, né? Qual desse te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo outro, aquele que usou com tal de misericórdia. Então lhe disse, pois vai e não peque mais. Então, ele não teve nem a coragem de dizer que foi o samaritano. Foi aquele que usou de misericórdia. Então vai e não peques mais. Então o próximo não é uma coisa que você é uma coisa que você se torna. Não é uma coisa que eu sou, uma coisa que eu me torno. Eu posso me tornar o próximo daquele que está sofrendo, do argentino, do mineiro, do brasileiro, do ucraniano, de todos. É uma coisa que nós nos tornamos. Então essa parábola, no resumo da ópera, ela simboliza a caridade, simboliza a abnegação, simboliza a dedicação, simboliza que nós, afinal de contas, somos todos irmãos, filhos de Deus, herdeiros do universo, brancos, negros, amarelos, asiáticos, ucranianos, russos, americanos, mexicanos, latino-americanos, chineses. Nós somos todos irmãos, homens e mulheres. Estamos reencarnados num corpo masculino, podemos estar reencarnados em corpos masculinos, somos todos espíritos, porque o espírito não tem sexo. Bom, isso aí é um assunto de longo debate, não quero entrar nesse tema, mas nós somos todos absolutamente irmãos. Precisamos nos respeitar uns aos outros, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos estender as mãos uns aos outros, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, trabalhando, se você é médium, trabalhando na mediunidade, trabalhando na casa espírita. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, vocês que nos acompanham pela internet, essa é a nossa melhor reencarnação de todas as reencarnações. Nós estamos com a faca e com o queijo na mão, né? Simbolicamente, obviamente, né? Então nós temos tudo o que nós precisamos para evoluir, para ajudar as forças do bem. Quando o Aidar fala timidamente, né, ele falou, não, vem aqui, faz o curso, né? Quando eu esqueci o seu nome, Val. Convidaram vocês para fazer o curso? Estão convidando, mas eu estou agora sendo mais incisivo. Fazer o curso é ótimo, sensacional, maravilhoso estudar o Espiritismo, mas nós precisamos estudar e aproveitar as oportunidades de trabalhar, de ajudar, de estarmos aqui, ajudarmos no passe, de ajudarmos a limpar a casa, de ajudarmos a separar a cesta básica, de ajudarmos no trabalho assistencial, de ajudarmos em algo que a casa ofereça. Tempo esgotado. Então, meus amigos, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Passei aqui um pouco do tempo, que nos envolva na sua paz, no seu amor, e que a parábola do bom samaritano possa ser refletida aí nos próximos dias por todos nós. Vamos orar. Que Deus nos abençoe na sua paz, no seu amor, envolva-nos a todos nós e aqueles que não puderem estar conosco, que estão nos nossos lares,
Envolva todos aqueles irmãos que se perdem nos vícios das drogas, do egoísmo, da vaidade, da luxúria. Todos aqueles que estão nas portas de se suicidarem, que possam retroceder e receber a influência dos bons amigos espirituais. Aqueles nossos irmãos que estão nas camas, nos hospitais, em suas casas, sofrendo dores atrozes, possam ser envolvidos em vibrações de paz e de amor. Pela paz no mundo, pela paz no nosso país, nós te pedimos, Senhor Jesus, envolve-nos e que possamos, de alguma forma ou de outra, colaborar com as forças do bem, transformando o mundo para um mundo melhor. Que assim seja. Muito obrigado. Tá o microfone? Tira.